Desde o início da criação, Deus tem um plano. Um plano que começou no Éden e que terminará com a volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas a grande pergunta é: estamos vivendo o fim dos tempos? A expressão fim dos tempos aparece várias vezes na Bíblia e não se refere apenas ao fim do mundo, mas ao fim de uma era. O momento em que Deus encerrará o ciclo da humanidade como a conhecemos para iniciar o seu reino eterno. Jesus falou sobre isso de forma clara em Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu descrevendo uma série de sinais que antecederiam o seu retorno. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, terremotos e falsos profetas. Mas ele também disse: tudo isso é apenas o começo das dores. Essas palavras mostram que o fim dos tempos não começa com um evento, mas com uma sequência de acontecimentos, uma preparação espiritual e histórica para a volta de Cristo. Ao longo dos séculos, muitos tentaram prever datas, mas Jesus foi claro: ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, o foco de Deus nunca foi revelar o momento exato, e sim preparar o coração de quem crê. A Bíblia mostra que haverá 3 grandes fases ligadas ao fim dos tempos: os sinais, a grande tribulação e a volta gloriosa de Cristo. Os sinais são os eventos que já vemos acontecer: guerras, catástrofes naturais, crises morais, esfriamento do amor, perseguição à fé e o aumento da impiedade. Tudo isso indica que o relógio profético está avançando. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. E quando olhamos ao nosso redor, percebemos que essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. A segunda fase é a grande tribulação. Daniel 12:1 diz que será um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Apocalipse detalha esse período, mostrando juízos, selos e trombetas sendo abertos, representando um tempo de julgamento sobre a terra. Durante esse período, a humanidade viverá a maior crise espiritual e moral de todos os tempos. Será também o momento da manifestação do Anticristo, uma figura política e religiosa que enganará as nações, apresentando soluções falsas e exigindo adoração. Ele será o símbolo máximo da rebeldia contra Deus. Mas mesmo nesse tempo de trevas, Deus ainda mostrará sua misericórdia. Haverá arrependimento, haverá salvação, e muitos se voltarão para Cristo, mesmo em meio à dor. Depois da tribulação, vem o retorno glorioso de Jesus. A Apocalipse 19 descreve esse momento com poder e majestade. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus voltará não mais como o Cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá estabelecer o seu reino, e todo olho o verá. Os que o amaram se alegrarão, os que o rejeitaram lamentarão. Mas para o cristão, o fim dos tempos não é motivo de medo, e sim de esperança, porque o fim é, na verdade, o começo da eternidade com Deus. O apóstolo Pedro escreveu: o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Mas ele também diz: nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, o fim dos tempos não é o colapso do plano de Deus, é a conclusão perfeita dele. É quando o mal será finalmente derrotado e tudo será restaurado como no princípio. Por isso, mais do que buscar datas ou sinais específicos, o chamado de Jesus é claro: vigiai e orai, para que estejais preparados.
O verdadeiro cristão não teme o fim, porque ele conhece o autor da eternidade. O que Jesus espera de nós é fidelidade, vigilância e fé. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu estiver vivo quando tudo isso acontecer? A resposta é simples. Viva em Cristo todos os dias, e o fim nunca será o seu fim. A profecia não foi escrita para causar medo, mas para despertar fé. Deus revelou o futuro não para assustar, mas para mostrar que Ele está no controle. O mesmo Deus que começou a história vai terminá-la com justiça, amor e glória. E o mesmo Jesus que subiu aos céus prometeu: voltarei. Essa é a esperança que move todo aquele que crê. O fim dos tempos não é sobre destruição, é sobre restauração. Não é o fim da vida, é o início da vida eterna. E se há uma mensagem que o Espírito Santo quer deixar hoje, é esta: prepare o seu coração, fortaleça a sua fé e olhe para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também busca entender o plano de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal Cristo Te Ensina e ative o sininho para continuar aprendendo sobre o que a Bíblia revela sobre o tempo do fim. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.